Olá, nono ano, como estão todos? Então, na nossa aula de artes de hoje, a gente vai dar continuidade ao nosso assunto sobre modernismo. No módulo de vocês, tem uma obra mundialmente conhecida, eu acho que é uma das últimas obras de Pablo Picasso, né, o pintor espanhol, ele ainda em vida, que ele fez lá em 1907, que é La Demoiselle d'Avignon. Essa obra é o ponto de partida para o estudo do modernismo na arte. Há quem diga que essa obra, na verdade, ela é a porta de entrada para que o modernismo surgisse aqui no século XX, né? Melhor dizendo, lá no século XX. Né? A geometrização dessa obra e o rompimento com a perspectiva de uso de referências de máscaras da cultura africana, isso foi provavelmente para a época um escândalo, né? Foi algo que ninguém se esperava na arte, né? Mas bora falar do modernismo, já que a gente está falando de Pablo Picasso, né? O modernismo ele vem rompendo com todas as barreiras que aparentemente a gente conhece, né? E aqui no Brasil, o modernismo não é diferente, né? O modernismo ele surge com aqui a primeira exposição de um artista modernista acontece em 1913 por Lazar Sergal na cidade de São Paulo e no interior, precisamente de Campinas. A exposição de suas pinturas, né, impressionistas e pós-impressionistas, mas também mostram algumas características expressionistas. Sua exposição foi o primeiro contato com o povo brasileiro e os brasileiros com essa arte que antes estava só lá nas vanguardas europeias. Inclusive, ele trazia nas primeiras obras, né, os horrores da Primeira Guerra Mundial. Porém, a partir de 1924, Sagal passa a viver em São Paulo e sua obra ganha temáticas brasileiras. Outra artista, mas essa agora brasileira, que estudou na Alemanha entre 1912 e precisamente 1914, Anita Malfatti, ela entrou em contato com os movimentos de vanguardas modernistas europeus. Em 1917, a artista inaugurou uma exposição em São Paulo que provocou um grande alvoroço no meio artístico, né? As obras modernistas de Sagal não causaram tanta polêmica, pois até ele era um artista, mas era um artista gringo, né? Ele não era brasileiro. Mas os críticos da época, os críticos de arte, eles precisamente detonaram a Anita Malfatti pelas obras e pelos traços das obras, né, que não eram nada ou se pareciam com nada antes visto aqui no Brasil. Não tinha traços, nem as geometrias brasileiras. Lembravam, inclusive, muito as obras de Pablo Picasso. Inclusive, um dos autores, né, conhecidíssimo no Brasil pela sua obra O Sítio do Pica-Pau Amarelo, Monteiro Lobato, ele é extremamente, vamos se dizer, crítico contra as obras de Anita Malfatti e viamente, né, chama a obra dela de nada mais nada menos do que uma cópia das obras europeias, inclusive do próprio Pablo Picasso. Mas após a exposição de Segal e Malfatti, Anita Malfatti, diversos artistas se reuniram e começaram a fomentar a ideia de montar uma mostra de arte que pudesse trazer o desejo de criar a possibilidade estética que se materializou precisamente na Semana de Arte de 1922. A arte moderna chega com o Brasil, né, precisamente em 1922, né, na Semana de Arte Moderna, rompendo as barreiras estéticas. Qualquer coisa sobre a aula de hoje, qualquer dúvida, é só perguntar, viu? Eu passei a atividade. Tchau, tchau. Forte abraço.